Olá, aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Voltei e hoje eu tô aqui para falar de solidão, um sentimento que pode surgir durante o isolamento. Mas a solidão, assim como tudo nessa vida, tem dois lados, e nesse episódio eu vou explicar cada um deles. Bom, o que é a solidão? Ela é uma situação não voluntária que faz com que uma pessoa tenha a sensação de vazio, de não pertencimento, de sofrimento por estar sozinha. E ela é associada à dor, à angústia e à tristeza. Já a solitude, que é o outro lado da solidão, é um estado de isolamento e reclusão derivado de uma escolha pessoal. Voluntariamente, a pessoa se afasta de outras pessoas para entrar em contato consigo mesma e apreciar a própria companhia. E ela está associada a sentimentos positivos. Então, isso mostra que estar só pode ser muito complicado para algumas pessoas e trazer problemas, mas para outras é um momento de descobertas, de reflexões, de criar coisas. Então, a solidão, estar sozinho, tem diferentes significados e pode ser bom ou ser ruim, depende do ponto de vista e depende da vivência daquela pessoa. E esse sentimento de solidão, ele pode surgir na vida de qualquer pessoa, então ele é um sentimento comum, tanto para adulto, para adolescente, para idoso, ou até para criança. Tem mesmo criança que se sente sozinha. Então, se você já se sentiu sozinho, você não é o único. Essa sensação de vazio, de estar faltando alguma coisa, ela é comum entre os seres humanos. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada lado da solidão. O lado positivo, ele é caracterizado pela tranquilidade, é um momento para você refletir, para aguçar a criatividade. Muitas pessoas, quando estão sozinhas, conseguem ter ideias, insights. Ele também é um momento para identificar o que te motiva e o que te machuca, para você entender um pouquinho melhor as suas emoções. E algumas pessoas conseguem meditar, fazer exercícios. Agora, já o lado negativo, ele é caracterizado pela tristeza, pela melancolia, por uma angústia, um medo, e ele pode desencadear problemas de depressão, de ansiedade, até fobias. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque nós, seres humanos, somos seres sociais. E como seres sociais, a gente precisa do outro para compartilhar vivências, sentimentos, histórias, experiências. Então é um problema também se você não consegue equilibrar a relação, né? Você não pode ser totalmente dependente da outra pessoa, mas você também não pode se sentir mal quando você tá só. E muitos de nós também crescemos com o pensamento de que a gente precisa estar do lado de alguém para se sentir realizado, para se sentir bem. E isso faz com que uma sensação de vazio surja em muitos de nós. Porque se você tá sozinho, isso quer dizer que você não tá feliz, que você não tá bem. E não é assim que funciona. E a gente percebe que tem até algumas pessoas que, por exemplo, elas não conseguem ir almoçar sozinhas, ir ao shopping ou até mesmo fazer compras. Ela precisa estar com alguém para conseguir fazer essas atividades. Isso é um pouco problemático, porque você tem que gostar de você, da sua própria companhia. Porque se você não gosta da sua própria companhia, quem vai gostar de estar com você? Porque algumas pessoas se sentem sozinhas mesmo quando estão com outras pessoas. E esse é um sinal de solidão e que precisa ser trabalhado, que precisa ser entendido e às vezes até um tratamento mesmo médico, psicológico, para entender por que você tá se sentindo sozinho estando rodeado de outras pessoas. Tem uma frase da Zélia Duncan que faz muito sentido aqui em todo o assunto desse episódio, que ela diz que assim, é preciso saber estar só para poder estar com alguém. A gente não deve esperar que o outro supra esse vazio de sermos únicos, pois afinal esse vazio é comum a todos. Então ela quer dizer o quê? Que todas as pessoas sentem esse vazio, mas que a gente não pode colocar no outro a responsabilidade de preencher o vazio que a gente sente. Nós mesmos temos que ser capazes de, através de experiências e vivências, preencher esse vazio para quando a gente estiver com outra pessoa, ser uma relação boa e não de completar o outro. E durante essa quarentena, eu acho que é muito comum que as pessoas se sintam sozinhas. Eu já me senti sozinha, eu acho que você também já deve ter se sentido sozinha em algum momento dessa quarentena, mesmo com internet, com FaceTime, com chamada de vídeo, seja lá o que for, a gente se sente sozinho porque é normal. E esses momentos de solidão podem surgir, mas solidão não é doença, mas ela possui sintomas, como o choro frequente. Então, quem se sente sozinho por muito tempo, muitas vezes, tem choro, tem baixa
autoestima, tem perda de apetite e tem perda de vontade de fazer as coisas. A pessoa que se sente sozinha, ela não tem vontade de fazer nada, mas não é uma doença. A menos que ela evolua para uma depressão, para uma ansiedade, aí sim vira doença, mas se sentir só não é doença. E eu também encontrei numa matéria da revista Saúde que tem uma estimativa que aponta que 1 em cada 4 pessoas no mundo não tem amigos, vive longe da família e se sente desconectada socialmente. Se você for parar pra pensar que 1 em cada 4 pessoas se sente solitária, é muita gente no mundo, né? Que vive só, mesmo tendo a internet. Porque tem gente que pensa, nossa, mas agora com a internet não tem como você se sentir sozinho, você tem redes sociais, você tem, sei lá, pode conversar com alguém do outro lado do mundo, mas nada substitui você ter alguém do seu lado para te dar apoio, para olhar no seu olho, para te dar um aconchego mesmo, porque nós, como seres humanos, a gente precisa do outro e do outro do seu lado, não a milhões de quilômetros de distância. Então, é muito comum que pessoas se sintam sozinhas. E uma coisa que eu descobri, que eu fiquei impressionada, não lembrava disso, é que em 2018, no Reino Unido, foi criado o Ministério da Solidão. A primeira-ministra Theresa May, ela criou um ministério só para tratar de assuntos relacionados à solidão, porque depois de algumas pesquisas foi descoberto que 9 milhões de pessoas na Inglaterra diziam se sentir sozinhas, e por isso a primeira-ministra decidiu criar um ministério só para cuidar desse assunto e para tentar melhorar a vida dessas pessoas. Então eu achei isso muito incrível, nunca imaginar que um dia um país ia ter um ministério da solidão. E tem um outro dado aqui que eu encontrei que eu fiquei abismada, que eu não imaginava. É uma pesquisa norte-americana que mostra que a geração de 18 a 22 anos, que no caso as pessoas mais jovens, são as que apresentam maior índice de solidão. Eu não imaginava que seria essa faixa etária. E também uma investigação que foi feita na Inglaterra mostrou que lá também os mais jovens são os que se sentem mais sozinhos. A faixa etária dos 16 aos 24 compõem a classe que mais se sente sozinha. Eu achava que eram os idosos, mas as pesquisas mostram que são os jovens que estão se sentindo mais sozinhos. Isso é muito engraçado, né? Imaginar que a galera mais jovem, que tem mais contato com outras pessoas, são as que mais se sentem sós. Bom, e agora vamos aos quadros desse podcast. O Joga na Roda é o quadro onde vocês participam, pode mandar pergunta, sugestão, desabafar, mandar crítica, o que quer que seja, é só ir lá no @botaprafora_podcast no Instagram e me mandar, que eu vou trazer aqui pro programa. Então é só ir lá no direct, manda o áudio que eu trago aqui. Você pode ser o primeiro, que até hoje ninguém mandou, então se você quiser ter essa honra. E o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de indicações, dicas e coisas legais que eu encontro por aí. E dessa vez eu vou indicar um Instagram de ilustrações, que é o Imagine e Desenhe. É uma moça que faz, eu não lembro o nome dela, da ilustradora, mas entrem lá pra ver se vocês curtem. E a segunda indicação é um programa que chama Que História é Essa, Porchat? Eu comecei a assistir esse programa essa semana agora. E, gente, eu fiquei muito feliz porque eu me diverti bastante. E é um programa legal se você quer se distrair durante a quarentena, se você quer abstrair do mundo. Ele é um ótimo programa pra isso. Se você tá procurando alguma coisa pra passar o tempo, assiste. Eu assisti lá no YouTube, tem alguns pedaços, não tem o programa inteiro, mas tem trechos. É bem legal, assistam lá. E a minha terceira e última dica de hoje é uma série que se chama Anne with an E. É N com E, né, no caso, traduzir pro português. É bem legal, eu comecei a assistir agora na quarentena. Muita gente já tinha me indicado, tinha falado sobre essa série. No Twitter eu vi um monte de gente falando. Falei, vou assistir, vamos ver se é boa. E realmente, gente, é muito legal. Fala sobre uma menininha que é órfã. E ela é adotada por 2 irmãos que moram numa fazenda chamada Green Gables. E tem toda uma história muito lúdico, é bem legal também pra dar uma distraída do mundo. Então, se você tá precisando e você ainda não conhece a série, assiste que é bem legal. É isso. O episódio de hoje fica por aqui. Agradeço a audiência, a paciência. Até o próximo programa. Um beijo e tchau!